Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Júnior e aqui a gente acredita que a maior recompensa quando a gente se enganja na teologia é ter uma vida cristã muito mais profunda. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre cosmovisão cristã e política. A gente quer aqui responder perguntas como: o que um cristão deve fazer na política? Como o cristão deve enxergar a política? A política é algo totalmente ruim? A política é algo completamente bom que todo cristão precisa se engajar? É sobre essas coisas que nós queremos falar nesse vídeo. Então fique até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante para a sua vida. E o texto que eu quero ter como base para a gente fazer teologia hoje é 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 12. Nesse texto, a gente encontra a história de Absalão conspirando contra Davi, seu pai. Então a gente vê aqui nesse cenário duas pessoas que, vamos dizer assim, conheciam a Deus. Um é considerado pela própria Bíblia um homem que era segundo o coração de Deus. E a gente vê nesse texto, se você for lá dar uma lida em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 12, que Davi perde o seu reinado para Absalão. E Absalão, ele faz três coisas aqui nesse texto que nos lembram muito a esse momento político que a gente vive. Olha só. O texto diz, no versículo 2, que ele se levantava cedo, ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade, e sempre que alguém trazia alguma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade essa pessoa vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvir. Então, Absalão começava a contar algumas fake news para que as pessoas começassem a se perceber sem um rei, sem alguém para julgar suas causas. Isso tudo era mentira. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Então, Absalão agia de uma forma muito falsa para com as pessoas. Ele começava a bajular as pessoas para ganhar a confiança das pessoas. E a gente vê que essa não é uma forma saudável de fazer política. Afinal de contas, ele era um príncipe de Israel. E assim, como você pode ver no decorrer do texto, Absalão toma o reinado de Davi, a ponto de dizer para o seu pai que ele tinha feito uma promessa. E segundo essa promessa, Absalão vai a Hebrom e lá em Hebrom oferece sacrifício a Deus, ou seja, ele vai lá adorar. E depois de adorar, ele vai e começa a falar para as tribos de Israel, proclamar ele rei. E ele é proclamado rei, o seu pai foge e todo o resto da história você conhece. Mas o que eu queria focar aqui, nesse primeiro ponto, e no vídeo de hoje nós temos apenas duas lições. A primeira lição sobre a cosmovisão cristã da política é a seguinte: é que o cristão ele não é ingênuo quanto à política. O cristão, como mostra nesse texto, sabe que todos os seres humanos caíram em pecado. Então, se todos os seres humanos caírem em pecado, não é viável para um cristão colocar toda a sua fé, toda a sua expectativa em uma pessoa falha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm tornado a política, ao invés de ser um local de procurar o bem comum das pessoas, um local de diversão. Um local de colocar a sua confiança, a sua fé, a sua expectativa. A gente tem visto que o meio cristão tem tratado a política como se fosse uma torcida de clube de futebol. E o texto mostra pra gente aqui, como eu falei, duas pessoas que conheciam a Deus, mas uma governou mal seu lar e assim perdeu o seu reino, e a outra teve a coragem de trair o próprio pai. Então, isso mostra para nós que pessoas, até mesmo cristãs, não são confiáveis para governar um país, para governar uma cidade. Sabe por quê? Porque eles são pecadores. E decorrente ao fato do pecado original, todos são pecadores, inclusive nós. Então, a cosmovisão cristã da política, ela não é ingênua. O cristão não é ingênuo quanto à política. E você precisa ter isso no seu coração. Ele sabe que não pode depositar toda a sua confiança nessas pessoas. Então, o cristão não devota a sua vida a nenhum político. Ele não é acrítico, ele não apoia nenhum político de uma forma acrítica, sem fazer nenhuma crítica.
sabe? Ele tem críticas a fazer a qualquer político, porque nenhum político está comprometido exclusivamente com a causa de Cristo. Então, se nenhum político está comprometido com a causa de Cristo, eles merecem ser criticados. Se uma pessoa não está comprometida de uma forma visceral à causa de Cristo, ela pode acabar fazendo algo de errado, então ela merece crítica. A primeira lição é que todo cristão não deve ser ingênuo quanto à política. A cosmovisão cristã sobre a política é que a política foi manchada pelo pecado. Mas, apesar disso, a política, né, e é isso que significa o termo política, é o local de buscar o bem comum para a sociedade. Política significa a arte de governar para o bem comum do povo. Então, se política significa isso, é óbvio que o cristão deve se envolver com a política, apesar da política ser um local manchado pelo pecado. Apesar da política não ser um local onde o cristão coloca todas as suas expectativas de vida, todos os seus sonhos. Ele não crê que um político vai trazer o reino de Deus. Ele não crê que um político vai fazer tudo certo. Mas ele sabe que é lá onde Jesus Cristo disse que eu e você, sal da terra e luz do mundo, podemos manifestar as virtudes de Deus. Então é óbvio que o cristão precisa se envolver com a política. E essa é a nossa segunda lição. A política é o local aonde o cristão manifesta a presença fiel de Deus. É lá, assim como aconteceu com Daniel, que o cristão, muitas das vezes, vai ser levado à cova dos leões. Por quê? Porque ele se permanece fiel. Ele não se prostra diante dos reinos que estão diante dele, dos governantes que estão diante dele. Então isso é muito importante para nós. Apesar da política ser manchada pelo pecado, a política é um lugar de buscar o bem comum para o povo. Então, eu e você precisamos nos envolver com a política. A gente precisa estar envolvido dentro das ONGs, dentro dos partidos políticos, porque somos eu e você, o povo cristão, que foi chamado por Deus para quê? Para buscar o bem comum, para amar o próximo como a si mesmo. Então é óbvio que todo cristão precisa ser uma presença fiel de Deus. Em Neemias, capítulo 5, a gente vê uma história muito importante para isso que eu vou falar agora, sobre presença fiel. Neemias estava começando a construção da cidade, né? Como você sabe, a construção dos muros da cidade de Israel, do povo de Israel. Neemias estava lá construindo a cidade. E aí, o povo de Israel, que já estava voltando, né, para a cidade, começou a comprar escravos judeus que estavam lá, né, sendo escravizados. E quando esses escravos chegam na cidade, onde está sendo reconstruída, eles começam a ter que pagar muito imposto. E ele chega para Neemias, essas pessoas mais pobres na cidade, e falam: Neemias, vocês nos trouxeram de volta para cá. E agora vocês estão cobrando mais imposto ainda da gente. E a gente não consegue viver da mesma forma. Parece que nós estamos sendo escravizados de novo. E aí Neemias percebe isso. Ele não tinha percebido. Ele percebe e ele convoca uma assembleia com todos os ricos dali da cidade. Pessoas que estavam contribuindo e ajudando ele a fazer aquele muro, a reconstruir a cidade. E ele cobra aquelas pessoas. Ele mantém a presença fiel dele e fala: olha, não é justo o que vocês estão fazendo. Vocês estão cobrando muito imposto das pessoas que vocês mesmos pagaram para elas voltar. Então do que está adiantando vocês fazerem isso? Ou seja, em nome do bem comum, ele chamou a atenção das pessoas da classe alta. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que o cristão deveria fazer, buscar a justiça e o bem comum para todos. Então é óbvio que você tem que se envolver na área da educação, tem que se envolver na área da saúde. Para quê? Para buscar dominar essa área, né, e torná-la cristã? Não, porque é lá aonde você vai ter o efeito de sal e luz do mundo. Você está entendendo? Então são essas duas lições sobre cosmovisão cristã que eu queria trazer para você nesse dia que você está assistindo esse vídeo. Não ache que a política é o lugar onde tudo vai resolver tudo na sua vida, porque não vai. Vai resolver tudo da história do nosso país, porque não vai. Os políticos não são confiáveis, assim como eu e você não somos confiáveis. E essa é a nossa primeira lição. E a nossa segunda lição é que a política é uma área de atuar para o bem comum. Então eu e você precisamos estar envolvidos com a política. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sempre estou interessado aqui nesse canal em trazer coisas que vão aprofundar o nosso conhecimento, que vão trazer maturidade para nós. Então, a Bíblia, ela está cansada de falar para nós coisas que nós não colocamos em prática na nossa vida. Então, a doutrina do pecado original precisa ser colocada em prática. A doutrina da presença fiel
dos cristãos precisa ser colocado em prática na nossa vida se nós realmente quisermos ter algum efeito na sociedade que nós vivemos. A gente tem sido exigido como cristão demais hoje. A quê? A ter uma presença marcante na política. Mas muitas das vezes a nossa presença é apenas reativa, falando o que pode e o que não pode fazer. E não uma presença proativa, trazendo soluções para qualquer tipo de problema que venha à nossa mão. Então, eu fico por aqui, eu me chamo Paulo Júnior. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu peço para você se inscrever nesse canal, eu peço para você me ajudar, né, e curtir esse vídeo, enviar esse vídeo para alguém que está muito iludido com política, que não sabe o que fazer com a política, né, que está vivendo a vida política de uma forma imatura. Eu peço para você que você envie esse vídeo para alguém e que esse vídeo possa trazer clareza, lucidez a nós cristãos, de acordo com o que nós cremos que Jesus exige de nós, à luz da política cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.